Eu sou. Você só contou uma historinha. Você resolveu o problema? Não. O carro continua sujo? Continua. E ele continua como? Orgulhoso, porque você agradecia ele. Ó, obrigado, valeu, olha que bom que você está nos ajudando. Você é um membro honorário da Macomb. Sou o quê? Um membro honorário. Porra, que é isso? Não significa nada, mas é só para você encher o peito. Toma mais um pouquinho de ar. Isso, pode ir embora, super-herói. E ele sai de lá com que arquétipo? O arquétipo do herói. Pum, você implantou no mapa mental dele com uma história, o arquétipo do herói. Só se perceber? Sim. Então, isso é marketing. Ou seja, eu contei uma história, envolvi ele no marketing, empoderei ele com o storytelling, com o arquétipo do herói, e ele sai dali contente. E o carro sujo. Olha como é poderoso contar história, olha só. Olha como que contar uma história afeta o cérebro. Transformar histórias, que são assuntos... Eu não resolvi o problema do autocarro, resolvi? Não. O autocarro está limpo? Não. Está limpo o autocarro? Não. Mas ele está contente? Não. Qual que é o sentimento que tem... Infopleito aí, infopleito, estufopleito. Qual que é o sentimento que tem dentro dele nesse momento? Orgulho, eu sou. Mas por que existe nele um ego elevado do eu sou? O autocarro continua lá, sujo. Mas o que mudou nele foi o sentimento. Eu empoderei ele com o arquétipo do herói. Foca aqui em mim, depois vocês escrevem. Foca em mim, depois vocês escrevem. Eu empoderei ele com o arquétipo do herói. E eu envolvi ele em uma história. Porque eu não sei se tem 900, se tem 700, se tem 500, se tem 200, se tem 10 autocarros. Eu tive que contar uma história, não é uma história, é uma história, criar um conto para empoderá-lo, para que o sentimento de frustração diante da visão percebida do autocarro sujo mude. Os faço perceber? Sim. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nos gatilhos mentais. Isso é só uma história. Quando você empodera um rapport com a história e com o gatilho mental, é simples. Não chegamos nos gatilhos ainda. Estamos falando da história. Então, transformar a história em ideia. Uma história ativa partes do nosso cérebro, que permite que o ouvinte, quem está nos ouvindo, transforme essa história em sua própria ideia e experiência, graças a um processo chamado acoplamento neural. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um copo de água gelada. Não é um copo qualquer não, aquele copo de vidro, sabe? Que quando o gelo bate, faz aqueles plim-plim. Já viu quando o gelo bate na lateral do copo? Então imagina, um daqueles copos alto, transparente, com borda brilhante, com cubos de gelo tiltrando, né? Que é plim-plim, aquele gelo batendo contra os lados, frio ao toque. Ao tocar os seus lábios, aquele líquido cristalino refrescante deslizando na sua boca até você engolir a água, uma sensação de sede, e você mata essa sede tomando água, quando você engole ela. O que acabou de acontecer aqui? Embora nesse momento você não esteja tomando a bebida, os circuitos do seu cérebro conseguem visualizar o copo, ouvir o gelo tilitar, sentir a superfície fria, bem como levantar do copo e engolir a água. Essa experiência foi ativada no seu cérebro, como você imaginou. Quem sentiu isso? Quem sentiu sede? Sabe por que você sentiu sede? Porque nesse exato momento houve um acoplamento neural. Vos faço perceber? Sim. E como é que podemos definir o acoplamento neural? Da seguinte forma: no cinema, por exemplo, as pessoas se sentam uma ao lado das outras em uma sala de projeção. Enquanto assistem um filme, experimentam sensações de medo, prazer, repulsa e assim por diante. Isto é, tem uma experiência única daquele ambiente, todos estão com a mesma sensação e os seus circuitos cerebrais disparam em padrões semelhantes. Quando o cérebro de todo mundo dispara igual, isso é acoplamento neural.
No momento que eu falei da água, todos vocês sentiram, tiveram a mesma sensação. Houve um acoplamento neural. A parte do cérebro que ativa, ativou em todos. Por isso que a grande maioria levantou a mão e sentiu que estavam tomando água. Vos faço perceber? Sim. Se alguém em uma sala disser a palavra girafa, todos os circuitos cerebrais dedicados ao conhecimento da girafa serão ativados. Embora não haja nenhuma girafa na sala. Tem alguma girafa aqui? Não. Mas o teu pensamento se voltou a uma girafa, não voltou? Sim. Isso só é uma imagem. Isso aqui é uma girafa? Não. Isso aqui é uma girafa? Não. Isso aqui é o quê? Uma imagem. É uma imagem. E o que acontece com o teu circuito neural nesse exato momento? Ele pensa em uma o quê? Girafa. Uma girafa. Isso aqui é uma girafa? Não. Isso aqui é um mapa mental. Ou seja, storytelling é uma ferramenta essencial para melhorar a comunicação. Quanto mais você dominar os elementos subjacentes à história, mais fácil vai ser para que você seja capaz de levar a outra pessoa a se conectar com você. Em resumo, esse é o segredo para persuadir, negociar ou vender. E aí o que é interessante? Os efeitos que isso causa na mente. Daqui a pouco a gente vai continuar no acoplamento neural, entender as partes do cérebro que são ativas. Olha o efeito quando você conta uma história para alguém. Olha o que acontece na mente de todas as pessoas. Primeiro, estimula o córtex frontal. Duas áreas cerebrais são ativadas no processo de ouvir uma história. A área da compreensão, da linguagem, relativa à expressão. Ou seja, da compreensão e da linguagem. Duas áreas, compreensão e linguagem. Linguagem, lado emotivo. Compreensão, lado racional. Esquerdo e direito. Lembra que nós estudamos os dois hemisférios? Sim. O hemisfério esquerdo está ligado, olha aqui, a razão. Ele é compreensão. O lado direito está ligado à linguagem. Linguagem. Emoção e razão. Ou seja, alguém falou Fábio? Não. Ou seja, duas áreas do cérebro são ativadas: o lado racional e o lado emocional. Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: Fábio, você me disse que as pessoas falam na razão. Por que é que o lado da linguagem ele está na emoção? Porque você usa as duas partes. A compreensão informa a emoção e as duas juntas formam a linguagem. Como também o ouvido que está ligado aqui, ó, ao emocional, ele passa pela compreensão do racional. Lembra que eu falei que a pessoa ouve com a emoção e fala com a razão? Sim. Só que a razão está ligada à emoção e a emoção está ligada à razão. Quando a pessoa ouve na emoção, ela tem que falar na razão, porque o que está ouvindo e o que está falando está ligado nas duas partes, na razão e na emoção. E aí qual é o nosso objetivo? Lembra que eu falei, vocês devem se lembrar, que nós tínhamos que trabalhar dois tipos de persuasão, a racional e a emotiva. Porque a racional você vence o lado lógico, a emotiva você vence o lado emocional, e aí você tem uma venda. Lembram disso ou não? Eu falei de característica de benefício, eu dei até o exemplo do celular, vocês lembram? Do telemóvel, que um eu vi de característica e depois eu converti em benefício, vocês lembram disso? Sim. Para um eu falei especificação, para o outro eu falei você no parque, estão lembrados? Sim. Ótimo. Então, isso é acoplamento neural. Você acopla várias partes do cérebro. A interação de várias áreas do cérebro ao mesmo tempo nos ajuda a fazer um verdadeiro mergulho nas histórias. Isso torna possível imaginarmos a cena contada. Foi o que aconteceu com você. Eu contei a cena da água, você imaginou ela na mente. E nos sentimos no ambiente criado, como se fôssemos personagens.
Todo esse acoplamento neural acontece porque várias substâncias químicas importantes são liberadas no nosso corpo. Assim, as conexões que fazemos com a história ficam cada vez mais vivas, levando a uma identificação com as nossas ideias e com as nossas experiências. Outra coisa, libera dopamina. A dopamina é uma das substâncias químicas liberadas pelo nosso organismo ao ouvirmos uma história. Ela está envolvida no controle do humor, das emoções, dos movimentos, da aprendizagem e da memória. A liberação da dopamina durante a transmissão de história, que é o storytelling, resulta em uma maior aproximação com o tema. Isso contribui para um maior envolvimento emocional e, consequentemente, maior memorização do consumidor do conteúdo informado, ou seja, você invade a mente e o lado emocional do cliente. E outra coisa, olha só, causa rapport. Outra forma de você criar conexão, um rapport, é contando uma boa história. A pessoa que ouve uma história bem contada reflete com mais propriedade sobre a história. Isso ajuda a memorizar detalhes com mais facilidade e leva a um aprendizado mais ativo e eficiente. Além disso, ao ouvir uma história, utilizamos muitas vezes a nossa própria experiência como parâmetro, o que gera mais empatia e maior vínculo com o narrador. Vocês lembram que eu passei aqui no primeiro dia, logo no finalzinho, um vídeo em que houve manipulação nas informações de uma briga dentro de um bar? Sim. Vocês lembram? Sim. Houve a briga, fato real. As pessoas tiveram uma percepção sensorial, através dos olhos e dos ouvidos. O que estavam ouvindo, quem estava de costa, que virou, e quem estava vendo de frente, se deparou com a briga. Houve naquele momento os lados sensoriais da visão e da audição, da informação. Depois o cara veio e manipulou a informação dizendo: você viu quando teve sangue? É a vista, era o sangue do nariz dela. E uma estava grávida, estava grávida. Por quê? Porque ali ele estava contando uma história e dentro da história elas estavam pegando justamente aquilo que estava na memória com aquela informação que ele trouxe da história, associando aquilo ao conteúdo. Então, olha só, elas estavam ouvindo uma história e refletindo com propriedade sobre o que elas viram e ouviram. Isso fez com que se tornasse real a história do sangue e a história da gravidez. Lembram-se disso? Sim. E aí também, olha só, o efeito da colaboração. Quando você conta uma história, as pessoas se aproximam de você. Por quê? Porque elas se aproximam da história, cria vínculo emocional com o tema e também com o contador da história. O storytelling favorece a abertura para ações colaborativas entre as pessoas. Isso promove troca de ideias, compartilhamento de informações. O storytelling é uma ciência, é um tronco com muitos galhos, galhos com muitos ramos, ramos com muitas folhas e folhas com muitas nérvulas. Ou seja, ele cria raiz. Quando eu vou perguntar da tua vida, no teu eu-essência, você não tem o que me contar. No teu eu-crença, você vai me contar história. Quem é você? Ah, Fábio, eu sou uma pessoa que nasceu em 1900 e não sei quanto, e meu pai passou pela guerra, e quando eu nasci a gente passou muita fome, não podia sair na rua, e você está me contando uma história de um arquétipo desenvolvido a partir de algumas experiências sensoriais. Aquele não é você. Era o momento do efeito presente passado agora. Isso faz perceber? Virou história. Aí você leva como verdade absoluta e se trava num mindset fixo. Os faço perceber? Os faço perceber? Sim. Estamos conectados? O que eu acabei de te dizer? Se nós estamos conectados, o que eu acabei de te dizer? Não, não com você, com ele. Sim. Vamos lá falar de uma história da história da coisa dos dias. Olha só, eu tenho certeza que ele teve entendimento, mas na hora dele transmitir a informação entendida, ele trava. O eu vendo não sai. Eu não tenho dúvida de que ele teve total percepção da informação que foi transmitida. Mas uma coisa é você ter percepção dentro do teu eu crença. Outra coisa é você converter isso para o teu eu sou e fazer o eu vendo. Você está perguntando a sua definição do dopamina. Na sua pergunta,
dopamina, ele perguntou sobre acoplamento neural. Agora qual é a sua definição de dopamina? Dopamina é uma substância que o teu cérebro libera. Sem dopamina você tem Alzheimer. Você não consegue pensar. Você só se lembra das coisas por causa da dopamina. É uma substância, é uma energia. Do jeito que o sol nos traz vitamina D, você recebe vitamina D do sol, não recebe? Vocês sabem disso, né? Sim. Quando você está exposto ao sol, o sol da manhã, antes do meio-dia, você recebe vitamina D. Todos sabem disso ou não? Sim. Da mesma forma, quando você pensa, o seu cérebro libera dopamina, é uma substância. É como o suor você vê, a dopamina não. Quando você corre, o que acontece com o teu corpo? Transpira, não transpira? Sim. Se o cara não usa lá um desodorantezinho, o que acontece? Fede, não fede? Sim. Tem cara que chega perto de mim aqui na fábrica, tá na manutenção, que eu falo assim pra ele: amigão, tudo jóia? Fala, Fabião! Não, eu só falo assim, ó. Tá tudo bem. Por quê? Porque aquilo ali ele está transmitindo, ele está transpirando substâncias. A substância humana, ela é fedorenta, tá? De todos os seres humanos. Se você não passar um perfume, se você não passar um desodorante, um creme, todo ser humano vai feder. Todo ser humano fede. É só você ficar sem tomar banho, tá? Você vai ter a percepção disso. Dopamina não é uma substância que recebe, ou melhor, é uma substância que recebe aquilo que você mais gosta e ele vai fixando para poder te ajudar raciocinando aquilo por um tempo. Digamos que passaste-me agora a informação e eu guardei. E ele logo depois, se eu puder pensar para responder, ele é que me dá aquela energia para... Dopamina é como suor, cara. É só uma substância. Sem ela, você não consegue pensar. É uma substância. É como o ar. Sem ele você não respira. Você consegue viver sem ar? Não. Você não consegue pensar sem dopamina. Dopamina é o ar do cérebro. Ajudou? Podemos? Sim. A jornada do herói. Pessoal, eu acho que... Só um instantinho, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Deixa eu excluir isso aqui. Porque eu acho que tem algumas coisas aqui que deveriam e estão sendo apresentadas. Doutor, duas pessoas lá fora, mas por que acontece isso? Me explica, doutor. Como é que é? Virou bagunça agora? Virou zona mesmo? Virou casa da mãe Joana? Não. E virou puteiro, essa porra. Aí, sabia. Por isso aqui, ó, olha só. O que é acoplamento neural? A mesma parte do cérebro que está ativo no locutor, que é o transmissor, é automaticamente ativada no interlocutor. Entenderam? Isso é acoplamento neural. Speaker, falador. Listeners, ouvidor. Quando você ouve a informação do locutor, a parte ativa que está encaminhando a informação neural é ativada no mesmo lado do cérebro. Por que isso acontece? É um acoplamento neural. E por que há um acoplamento neural? Porque as partes ligadas no mapa mental de cada indivíduo são as mesmas. Faz assim com a mão. É como se eu quisesse me conectar a você e dissesse assim para você: dá um hi-fi na pessoa que está do seu lado. Quando você dá um hi-fi, você cria conexão. Dá um hi-fi aí. Preste atenção, pessoal, olha aqui para mim. Levanta a mão aí. Olha aqui para mim, preste atenção aqui. Aqui, pessoal. Olha aqui para mim, gente. Se conecta comigo.
quando você cria uma conexão, olha aqui, pessoal. E aí? E aí, o que os dois saíram? Estava muito apertado. Pessoal, olha aqui para mim. Quando você cria uma conexão com a pessoa, existe um elo de mão, aonde os dedos são iguais. Vocês estão vendo aqui? Sim. Ou seja, se eu disser para ela, olha só, pessoal, olha só a importância, levanta um pouco mais a mão. Olha aqui, pessoal. Se eu disser pra, olha aqui, pessoal, todos aqui. Se eu disser para ela, mexa o polegar. Olha lá, estão vendo? Sim. Mexa o dedo mindinho. Olha lá, ó. Isso é acoplamento neural, tá vendo? Ó? Mexe o dedo do meio. Tá vendo isso? Sim. Eu estou falando e ela está fazendo a mesma coisa. Isso é acoplamento neural. Quando que é a discussão? Quando eu falo para ela, mexe o polegar e ela está mexendo o mindinho. Mexe o polegar. Olha lá, ela está mexendo o mindinho, tá vendo? Eu estou no polegar e ela está no mindinho. Mexe o mindinho. Eu estou no polegar, ó. Vai, mexe o mindinho. Eu estou falando para ela mexer o polegar, ela está mexendo o mindinho, tá vendo? Não está havendo conexão, acoplamento. É onde há erros de informação. Vocês perceberam? Por isso que você tem que ser muito cauteloso na sua o quê? Comunicação. Porque se você falar A e a pessoa entendeu B, a responsabilidade de quem entendeu B não é de quem entendeu B, é sua que transmitiu errado. Aí você tem que repetir novamente. Por isso que quando você estiver num restaurante e você falar para o garçom, me vê um sumo de laranja sem açúcar, ele tem que repetir o que você disse. Se ele só fizer a anotação, ou se ele só fizer tá bom, ele vai lá e adivinha? Ele vai te trazer um sumo com açúcar. E sabe por que ele vai te trazer um sumo com açúcar? Porque não houve um acoplamento neural. Para que haja um acoplamento neural, ele tem que repetir. Garçom, por favor, um sumo de laranja sem gelo e sem açúcar. Aí ele tem que olhar para você e falar, ok, um sumo sem gelo e sem açúcar, de laranja. Fica tranquilo, acoplou. Porque o mesmo acoplamento que existe na tua mente de informação aconteceu na dele. Por isso que eu disse aqui, acho que anteontem, que você tem que repetir o que o cliente disse. Porque vai haver um acoplamento neural, isso é conexão. Os sócios perceberam? Sim. Por isso que quando você olha para o cara e fala, bom dia, senhor. Ele, não tem como ele, tá, bom dia, eu quero resolver essa coisa. Mas ele fala bom dia. Por quê? Porque quando você olhou no olho, conectou. Quando você disse bom dia, acoplou. Pum! Aí ele vai te responder bom dia. Só que se ele estiver ansioso, ele te responde bom dia e vai ficar na ansiedade de dizer, vai, logo, tal coisa. Agora, se ele não te entender, não houver conexão, aí ele não te fala bom dia, ele fala, tô com pressa, porque ele está desconectado, a mente dele está toda bagunçada, está nublada. É como dirigir num dia de chuva, muito nublado, à noite. Você não enxerga nada. Os fatos perceberam? Sim. Olha a importância da comunicação. Eu quero saber aqueles casos que o cliente chega, por exemplo, está no interior, diz que quer uma passagem para Luanda. E o bilheteiro, ele já não repete mais o que o cliente disse. Ele pode esquecer. O bilheteiro pode esquecer. Ele vai perguntar de novo, senhor, para onde mesmo o senhor vai? Mas se eu fizer correto, consideramos isso um caso isolado. Não, você pode falar mentalmente. Por exemplo, às vezes a pessoa me fala o nome, eu sou muito difícil de guardar o nome das pessoas. Muito difícil. Por exemplo, qual é o seu nome? Miguel. Para eu lembrar o nome dele, eu não preciso falar para ele, mas eu posso ficar aqui na mente. Miguel. Aí eu não esqueço. Mas se só ele falar e não houver um acoplamento, depois eu vou ter que perguntar de novo, seu nome mesmo é? Miguel. Aí eu tenho que falar Miguel, né? Aí Sim. gravei. Aí é mais fácil. Quando você repete o que a pessoa disse, é um acoplamento neural. O essencial não temos que fazer isso. Tem que falar. Que é mais difícil esquecer, o cérebro guarda no meio de tanta informação. E outra coisa, quando você repete o que a pessoa falou, você diz para ela, eu não entendi o que você quer. Por exemplo, vem 3 pessoas aqui. Você 3 pessoas. Olha só. Eu estou aqui atendendo. Olha aqui, pessoal. Gente, conecta, depois escreve. Conecta, depois escreve. Eu estou aqui, ó. Qual o nome do senhor?
Esse Arthur vai para onde? Para onde? Ok. Você viu o que eu falei? O nome dele, falei para onde vai? Aí ele chega e fala assim, quer uma passagem, quer uma passagem? Quero passagem. Eu sou o bilheteiro. Quero uma passagem para onde? Olha só, já ouviu o que ele queria, entendeu? Mas eu tô aqui, eu não já ouvi o que ele queria? Sim. Mas eu tô aqui no Arthur, ó. Aí ele vem também querendo viajar, vai, fala aí. Olha isso. Aí ele fica me acelerando aqui. Quero passagem, João. Senhor, agora só um minutinho, senhor. Eu já vou fazer sua passagem para o Ambo, tá? Senhor, eu já entendi que o senhor quer ir para o Ambo, eu já atendo o senhor. Eu entendi que o senhor quer ir para Vinduque. Eu estou atendendo, olha, no olho, eu estou atendendo o seu Arthur. Assim que eu terminar o atendimento, eu já reservo a tua passagem para Vinduque e a sua para o Ambo. O que eu disse para o acoplamento neural deles é o seguinte: eu sei do seu problema e eu tenho a solução, mas eu espero que vocês aguardem, porque tem uma prioridade que chegou na frente. Vocês entenderam isso? Sim. Quando eu falo o problema que ele me trouxe, o problema que ele me trouxe, eu disse, eu já te entendi. O que vai fazer ele ficar em silêncio. A não ser que ele esteja muito apressado. Ele vai falar assim, eu estou muito apressado. Fala. Estou muito apressado. Aí eu vou olhar para ele e vou dizer, eu sei que o senhor está apressado para ir para o Ambo, porém, existe uma regra de filas. Como ele chegou na frente, eu só posso te atender na frente dele, se ele permitir. Posso atendê-lo agora? Não. Então o senhor vai ter que aguardar. Posso atendê-lo agora? Pode. Então agora sim eu vou atender o senhor. Eu sei que o senhor quer ir para o Ambo e eu vou confirmar mais uma vez o atendimento para depois ele não ficar bravo. Posso finalizar a venda dele? Uma coisa é atender, outra coisa é finalizar a venda. Se ele permitir, ele vai ter que ficar caladinho, porque ele permitiu. Se ele não permitir, aí ele tem que ficar caladinho e aguardar, independente da pressa que ele tenha. Estamos claros? Sim. Isso é acoplamento neural. Sempre olho no olho. Quando olhar no olho, olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, olha para mim, todos. Eu entendi que o senhor quer ir para o Ambo, mas a prioridade é quem chegou à frente. Se o senhor não puder aguardar pela pressa, eu ficarei triste pelo senhor. Mas eu fico impossibilitado de te atender e de te priorizar sem autorização dele. Posso solicitar a autorização dele? Posso atendê-lo? Não. O senhor terá que aguardar. Mas eu estou com muita pressa. Eu sei que o senhor está com pressa, ele sabe que o senhor está com pressa, e nós sabemos que o senhor poderia ter saído mais cedo de casa. Vai ter que aguardar. Não há o que se fazer. Mas tem que olhar no olho, tem que travar o cara na comunicação. O poder é seu. Senão vira bagunça lá. Quem mandaria é você. Você é a autoridade do local. Com todo o respeito. Mantenha o respeito a todo momento. O que vai priorizar nesse caso é o bom senso. Muito obrigado, senhores. Pode sentar. Entenderam o que é acoplamento neural? Sim. Então, quando você fala, você ativa aquilo que você está pensando no cérebro da outra pessoa. Por quê? Porque o mapa mental é igual para todos. Quando eu mostrei aqui a girafa, ativou na mente de todos vocês o único local onde está armazenada a girafa. Porque a mente ela vai armazenar a girafa no mesmo local. É como uma garagem. Se você tem carro, você vai guardar seu carro na sala? Não. Vai guardar seu carro no WC? Não. Aonde seu carro vai ser guardado? E adivinha, de todos vai ser no mesmo lugar. Então é como se eu falasse a palavra carro guarde. Todos já sabiam que é na garagem. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tá bom. Vou contar sobre a jornada do herói. Antes da invenção da escrita, o conhecimento adquirido por toda uma geração era passado através de histórias contadas. Histórias sobre medo, superação, redenção, humildade, perseverança, comprometimento, dedicação, ganância e várias outras. Existem várias formas de se contar uma história, mas o modelo conhecido como jornada do herói é um dos mais convincentes e utilizados na humanidade. Uma das maneiras mais eficientes para passar uma lição, seja ela qual for, é através de uma história aonde o herói tinha um problema e ele conseguiu se superar após aprender a lição. A jornada do herói está presente no mundo dos jogos desde o início. São incontáveis os jogos que usam a fórmula da jornada do herói para se conectar com os jogadores e gerar engajamento.
quando os gráficos dos jogos digitais eram bem precários, a melhor forma de engajar, de gerar conexão, era através de história. O nosso cérebro está tão acostumado a engajar com história, que mesmo jogos como o primeiro Mario Bros, vocês lembram do Super Mario? Sim. Que usava um chapeuzinho vermelho, uma roupa vermelha, e saía. Então, nem vi o rosto dele direito na época, há muito tempo, só que isso aí prendeu a atenção de milhões de pessoas e até hoje chama atenção. A história em si do Mario Bros, do Super Mario, é bem estranha. É um encanador, não é isso? Sim. Que atravessa o mundo para salvar uma princesa e na jornada ele enfrenta a tartaruga, come cogumelo que dá força incrível e aí coleta estrelas brilhantes espalhadas por aí. É uma história digna de delírio, né? Psicodélica essa história, não tem nada a ver com nada. Mas mesmo assim essa história cativou milhões de pessoas no mundo e fez a Nintendo faturar milhões de dólares. Use a jornada do herói como receita para garantir resultados consideráveis na hora de gerar autoridade e posicionar a sua empresa. No seu caso, posicionar o seu nome. Quando posta em prática, esse modelo que nós vamos aprender agora faz da narrativa do ouvinte se conectar mais facilmente com a história, percebendo uma sintonia entre sua pessoa e o personagem central da trama. Então, qual que é o conceito que nós vamos aprender agora para contar uma boa história? Usar a jornada do herói. Nós vamos aprender os 12 estágios da jornada e todos vocês depois vão utilizar os 12 estágios para contar uma história perfeita. O que vai ser analisado no momento que você for contar uma história? Justamente os 12 estágios. Começo, meio e fim. Alguém que contar uma história sem pé nem cabeça vai levar nota 0. Quem contar uma história sem pé nem cabeça vai levar que nota? 0. Por exemplo, ela estava fora e chegou agora. Ela vai saber a informação? Não. Provavelmente qual vai ser a nota dela? É 0. Qual é o conceito de uma história? Primeiro você começa com a apresentação, que é a chamada. É a etapa que você vai mostrar o herói aspirando a sua jornada. Depois você vai para a iniciação, vai criar um conflito. É a parte do enredo formada por diversas aventuras vividas pelo herói ao longo do caminho. Depois o retorno, a resolução. Então chamada, iniciação e retorno. O momento em que o herói volta para casa com experiência e conhecimento dos poderes adquiridos durante a aventura. Todos os filmes passam por isso aqui. Dentro desses 3 pilares existe o que chamamos de os 12 estágios da jornada do herói. Etapas que formam o enredo em sua totalidade. Importante destacar que nem sempre serão seguidos à risca, podendo ser adaptados de acordo com cada tipo de história. No entanto, é fundamental conhecê-los e aprender o que cada estágio